Boa noite! Vamos começar a nossa live, o nosso desafio do ditado. Na nossa live de hoje, eu vou te mostrar várias formas que você pode utilizar para ajudar o seu filho na leitura, na compreensão, na fluência, na velocidade, na precisão da leitura e na ortografia, que é o que a gente quer, né? Ajudar os nossos filhos a conseguirem. Boa noite, sejam todas bem-vindas. Tá dando para me ver, me ouvir bem? Tá tudo certo? Fala para mim. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui nesse. Descer ele aqui um tiquinho. Boa noite, meninas. Tá dando para me ouvir bem? Tá legal? Vamos esperar o Instagram. Ei, Cristiane, obrigada. Esperar o Instagram avisar o pessoal. Ansiosa por essa live para mostrar para vocês diversas formas da gente poder utilizar o caderno de ditado e de conseguir cumprir esse desafio que vai ser bem bacana. Vão ser quase 2 meses juntas, fazendo semana a semana, para que a gente consiga realmente ajudar os nossos filhos a conseguirem, a enriquecer o vocabulário, a melhorar na caligrafia, a melhorar na leitura, melhorar na ortografia, através da exposição e da repetição, né, que o nosso filho vai conseguir. Às vezes a gente acha, poxa, eu já dei esse conteúdo aqui, e acha que uma vez resolve. Não. Boa noite, Joyce, minha querida, tudo bem? Nós precisamos expor os nossos filhos e isso precisa ser repetidamente. Nós precisamos ter constância. É assim que a criança vai aprender, tá bom? Olha só, eu trouxe um texto que ele é muito interessante. É um livro História da Educação na Antiguidade. Depois, se vocês quiserem, eu passo o título para vocês, tá? História da Educação na Antiguidade. Eu não tô com o livro físico aqui, mas eu vou ler um trecho dele para vocês entenderem como é que começa essa questão da leitura. Eu recebo muita pergunta, inclusive nos stories, hoje eu respondi uma questão assim, né? Como é que eu começo a ensinar o meu filho a ler? De onde que eu saio? Por onde que eu parto? Vou partir de onde, né? Como que eu inicio esse processo? E hoje, infelizmente, as pessoas elas vivem meio perdidas, né? Elas acreditam que as coisas vão acontecer assim. Pega um livro, acha que a criança já tem que dar conta de ler. E não é assim que acontece, né? É um processo. E Santo Agostinho, nesse livro, fala sobre isso. Eu vou ler aqui pra vocês, tá bom? Eu vou até virar aqui um tiquinho. Fala assim: a instrução procede do simples em si para o complexo. É o que eu sempre falo, né? Aqui. Então, a instrução procede do simples em si para o complexo. Da parte ao todo, qualquer outra forma de procedimento teria parecido absurda, como sustenta ainda Santo Agostinho. Então, ele fala que qualquer outra forma que nós formos fazer, né, para ensinar os nossos filhos a ler, vai ser absurdo se não partir desse pressuposto, que começa do simples para o complexo. Ou seja, começa daquilo que é pequeno para se estender ao grande. Entende? Se a criança não consolidou um conceito básico, que é os sons das letras, que é o nome do alfabeto, que as sílabas, que são as sílabas, por exemplo, não adianta a gente querer colocar a criança lendo um livro, partir para o texto. Não tem cabimento uma coisa dessa. Por que as crianças, né? Aí eu vou falar até dos mais velhos ali, com 9, 10 anos, 11 anos, se frustram muitas vezes na questão da leitura. E falam, não gosto de ler, eu não quero ler, eu não vou ler. Mas por quê? Porque eles não conseguem ler. Para eles conseguirem ler um pouquinho, é muito difícil. Eles se sentem até mal por isso, porque eles não sabem ler. Não é porque não querem, é porque não sabem. E aí os pais brigam, a professora briga, a professora manda ler lá em voz alta na frente de todo mundo, a criança se sente humilhada. Mas o que acontece? Essa criança, ela não teve uma base consolidada. Ela não sabe ler. Então ela é exposta a uma situação, podemos dizer assim, de humilhação, porque é algo que ela não tem controle.
Então, o nosso papel como pai, como mãe, é identificar onde é que está a lacuna e voltar quantas vezes for necessário. E entender que a leitura, a aquisição da fluência, do entendimento, da compreensão, né, a verdadeira alfabetização, ela começa do simples para o complexo. E aí ele fala mais aqui: é necessário, pois, aprender primeiro as letras, depois as sílabas, as palavras isoladas, as frases e, enfim, os textos. Percebe? Eu tô lendo um trecho de um livro chamado História da Educação na Antiguidade, tá bom? Então, eles falam, gente, é preciso começar pelas letras. A criança precisa aprender as letras para depois partir para as sílabas, as palavras isoladas, frases, para depois chegar no texto. Então, quando a criança ela tá com dificuldade na leitura, o que a gente pode fazer para ajudá-la? É voltar, é fragmentar. Ao invés de pegar dar o texto, fragmenta esse texto em listas de palavras. Fragmenta essas palavras nas sílabas, até que isso seja consolidado. E aí fala assim: não se passará a uma nova etapa sem haver esgotado as dificuldades da precedente. E isso não ocorre sem que demande cada uma muito tempo. Vai demandar muito tempo. Olha só, gente, como é incrível as literaturas. Ela explica realmente como é que vai acontecer o processo. Não é de uma hora para outra. Não é do nada. Vai demandar muito tempo. Então, nós precisamos passar para o próximo nível depois que a criança tiver consolidado. Se a criança não consolidou, se você, por exemplo, pega aqui um caderno de sílabas, você apresenta as sílabas para o seu filho, pede para ele ler as sílabas numa velocidade e ele fica ali agarrado, troca, não dá conta. Não adianta você dar listas e mais listas de palavras. Ele não consolidou esse pequeno fragmento. Então a gente só passa para o próximo depois que tiver consolidado o anterior. Da mesma forma que quando o seu filho adquirir a fluência aqui nas listas de palavras, que é o desafio que nós vamos fazer, que nós vamos começar, que é essa proposta desse material, né? Obviamente que é um material que você pode utilizar de diversas maneiras, mas é uma forma que eu achei bacana pra gente poder fazer juntas. Depois que o seu filho estiver lendo as palavras fluente, dominando, vai ser muito mais fácil ele passar para textos. É óbvio que você pode trabalhar juntamente com as leituras de textos, né? Eu vou continuar fazendo a leitura de texto. Mas o objetivo aqui é fazer com que a criança ela adquira fluência, ela ganhe velocidade, ela ganhe confiança nas leituras, porque você vai perceber que à medida que ela vai lendo essas palavras de forma repetitiva, ela vai realmente pegando velocidade, né? E o melhor, ela vai melhorar na ortografia, porque isso é uma consequência. Porque quanto mais nós expomos os nossos filhos, quanto mais a gente faz as coisas de forma repetitiva, ele vai consolidando aquele conceito. Aí fala assim, né? Vai requerer muito tempo para que a criança consiga aprender isso. Aí fala assim, o alfabeto. Comece, pois, pelo alfabeto. A gente precisa começar pelo alfabeto. Apresentando as letras. Mostrando para a criança a relação letra e som. Tá travando? Fala para mim, gente. Eu tô no interior, a internet aqui não é lá muito boa. Me dá um feedback aqui para eu poder continuar. Deixa eu ver aqui. Tá travando? Tá bom? Posso continuar? Tá ok? Então bora continuar. Beleza, se acontecer qualquer coisa vocês vão me avisando. Então o que fala aqui? Então, nós vamos começar pelo alfabeto. A criança vai conhecer as letras, vai saber que as letras têm um nome, têm um som, né? Aí depois fala que e isso vai ser feito de forma repetitiva, de forma constante.
Depois que superado esse primeiro obstáculo, aí sim nós vamos para as sílabas. Olha só que incrível. E aí vai ser trabalhado as sílabas com o mesmo rigor sistemático. O mesmo rigor sistemático. As pessoas falam assim, não, meu, trabalhar a sílaba. Gente, todo dia. Eu faço isso com a minha filha, todos os dias, de forma sistematizada. Ela faz a leitura do caderno de sílabas. Tá travando muito? Entra e sai de novo. Aliás, sai e depois entra de novo. Pra ver se melhora. Mas vai ficar gravado, tá bom? Então, vai ser trabalhado as sílabas de forma sistematizada, até a criança assimilar aquele conceito, todas as combinações. O que a gente apresenta aqui? Todas as combinações, de forma sistematizada. E aí, para finalizar a fala, finalmente concluído o estudo da sílaba, podia-se passar ao estudo da palavra. Aqui ainda avança-se passo a passo para começar os monossílabos, a lista que oferece. Então, eles falam que antigamente eram trabalhados através de lista. Lista. É o que a gente está fazendo aqui. Começa pelo simples e vai avançando. Vai evoluindo. Então, a criança que está ali começando vai começar pelos monossílabos, depois com 2 sílabas, depois com 3 sílabas. Então, no nosso caso aqui, né, vão ter palavras de diversos tipos, mas no final da apostila eu coloquei palavras com nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. O que é o nível 1? Deixa eu ler aqui para vocês, porque eu não fiz a impressão da nova apostila atualizada, que eu não tô na minha casa. Então, olha só, nível 1 na apostila vai ter. Nessa lista, nós vamos trabalhar palavras formadas de 1 e 2 sílabas simples. Aliás, de 2 sílabas simples, não vai ter de 1, de 2 sílabas simples. No nível 2, nós vamos trabalhar palavras formadas por 3 sílabas ou mais, só que essas sílabas simples. Então, você vai ter 2 folhas, diversas palavras, para você trabalhar como se fosse aqui, né? De sílabas simples, de 1, 2 ou 3 sílabas simples, no nível 2. No nível 3, nós vamos fazer uma lista de palavras formadas por sílabas complexas. No nível 4, você vai apresentar palavras com 2 ou mais sílabas complexas. E no último nível, vão ser palavras que apresentam o mesmo som ou tem mais de um som, né? Que aí é aquela dificuldade ortográfica que a criança não sabe se ela vai pôr S ou Z. Se ela vai pôr X, se ela vai pôr S, se ela vai pôr SS, se ela vai pôr SC, se ela vai pôr C cedilha, por exemplo. Então, você vai ter todo um recurso através desse material para você explorar e abordar essa lista de acordo com o nível que o seu filho está. Mas qual que é a proposta? Deixa eu mostrar aqui. Aí depois que ele termina de falar as palavras, né? Ele vai falar a importância das palavras serem treinadas de forma sistematizada. E aí, para depois ele fala, enfim, chegam à leitura de pequenos textos, os primeiros dos quais apresentam ainda, como entre nós, as sílabas cuidadosamente separadas. Então, nós vamos apresentar textos, né, que estejam, por exemplo, na sílaba simples, para depois passar para os complexos, para depois passar para as mais difíceis. Percebe que é tudo de uma forma muito bem estruturada. As pessoas acreditavam que se você apresentasse uma palavra difícil para o seu filho logo de cara, ele compreendendo aquilo ali, ele compreenderia tudo. Mas não é assim que funciona. Ele precisa começar a compreender pequenos pontos para ir depois evoluindo. Só que o que quase sempre acontece é que nós não temos paciência de viver esse processo. Principalmente se a criança for um pouquinho mais velha. Nós nos cobramos, a sociedade cobra, nós comparamos os nossos filhos com outras crianças que já conseguiram, talvez um pouco antes, e nós acreditamos que não está funcionando. Mas não é que não está funcionando. É que a sua expectativa com relação ao desenvolvimento do seu filho está desregulada.
desregulada. Então, a gente precisa entender aonde é que o meu filho tá. Qual é a dificuldade? O que ele precisa rever? Para onde que eu preciso voltar? E voltar. E só passar para o próximo nível depois que estiver realmente consolidado. Como diz aqui Santo Agostinho nesse livro. Esse livro é antigo, mas ele descreve de uma forma muito clara, de uma forma muito explícita, como é que o nosso filho vai adquirir a fluência na leitura. Não adianta a gente pular etapas. Então, qual que é a proposta? É a gente poder trabalhar com esses materiais de uma forma... É tudo junto. Se a criança está com muita dificuldade, você precisa voltar nas sílabas. À medida que a criança vai evoluindo, você vai partindo para as palavras. Ok? Então, olha só. Esse desafio, algumas pessoas não têm o material. Quem quiser adquirir, tá no link da bio. Quem falar assim, Priscila, eu não posso adquirir, ok. Qual que é o objetivo desse material? É facilitar a sua vida. Porque nele já tá tudo reunido, já tá tudo organizado, tá tudo pronto. Você só vai pegar e vai ditar pro seu filho e ele vai trabalhar aquilo ali. Você só vai pegar, vai pedir pro seu filho fazer a leitura. Então, por exemplo, nós vamos começar fazendo a leitura das primeiras palavras, né? Então, nós vamos trabalhar ali com a letra A. Eu até fiz um esqueminha aqui ainda, vou digitar e mandar pra vocês. Então, vai ser a letra A, B, C, D. Então, a primeira semana nós vamos trabalhar com a lista de palavras A, B, C e D. Tudo simples. Então, a criança vai fazer a leitura, você vai selecionar algumas e todos os dias você vai trabalhar. Então, por exemplo, na segunda você vai trabalhar a lista da letra A, na terça da letra B, na quarta a letra C, na quinta a letra D, na sexta é o ditado. Ok? Sexta-feira é o ditado. Como assim, Priscila? Deixa eu explicar. Então, por exemplo, na segunda você pegou a lista das palavras da letrinha A, tá? Então a criança vai ler mesmo. Então ela vai ler todas elas. Vai ler atribuição, abacate, todas, vai ler. Pode ler uma vez, duas vezes, não tem problema. Quanto mais contato, quanto mais exposto ele for a essas palavras, melhor. Você vai selecionar algumas para fazer ditado com ele. Precisa ser registrado? Não. Pode ser no caderno, pode ser sem ser registrado. Eu vou fazer sem registrar. Vou fazer na mesa, ele vai escrever na mesa, vai escrever no quadro, ou vai soletrar. Se a criança soletrar, melhor ainda, porque é muito mais difícil soletrar do que escrever. Então, ok, você pode variar. Um dia faz soletrando, outro dia faz escrevendo. Não precisa ser registrado mesmo, tá bom? E aí você seleciona. Quais palavras você vai selecionar? Você vai fazer ditado de todas? Não precisa, são muitas. Quais você vai utilizar? As que forem mais difíceis. Por que as mais difíceis? Aí depende também, tá? Deixa eu explicar. Por exemplo, se eu chegar pro meu filho que tem 8 anos e falar assim, abacate, para ele é muito fácil. Eu sei que ele já sabe. Então é uma palavra que para ele tá moleza demais. Então você vai medir de acordo com o nível que o seu filho está. Não é demais para não frustrar, mas nem de menos para ficar uma coisa desmotivante. Aquela coisa, nossa, que moleza, vai falar macaco, bola, bala, né? Óbvio que depende da idade da criança e o nível que tá. Porque esse desafio do ditado é para qualquer idade. Então vai depender do seu... Por exemplo, aqui em casa, a minha filha de 6 anos vai fazer e o meu filho de 8 anos vai fazer. Só que dela eu vou cobrar uma coisa, dele eu vou cobrar outra. Mas a leitura eu vou cobrar dos dois. Né? Obviamente que a minha filha vai ter um pouco mais de dificuldade. Eu sei que vai ter palavras aqui que ela não vai conseguir, mas mesmo assim ela vai fazer. Tá bom? Então, olha só. Você vai selecionar palavras que você acredita que o seu filho precisa treinar a ortografia. E ele vai ali escrever para você. Ele errou, marca para você voltar com essa palavra no dia seguinte. Entende? Aí no dia seguinte você vai passar para a letra B. Então, a criança vai ler, você vai selecionar algumas palavras e vai fazer o ditado ali com ele. O ditado ou a soletração. Como eu falei, não precisa ser o ditado registrado. Ah, Priscila, eu quero fazer. Tudo bem. No final do caderno tem aqui as folhas para você registrar. Coloco o nome, a data,
ditado da letra A. Vai colocar aqui, se ele errar, ele escreve aqui, certo? No dia seguinte, da letra B. E mais as que ele errou da letra A. Na terça-feira, né? Aí na quarta-feira, a letra D. E mais as que ele errou da letra B e da letra A. Se ele já tiver acertado, fechou. Tá dando pra entender, gente? Me dá um feedback aí. Fala pra mim. Então, nós vamos fazendo isso na primeira semana. Então, o primeiro ditado registrado, que vai ser o ditado que a gente vai registrar aqui, vai ser na sexta-feira, dia 18. Olha só. Aí no dia 18 a gente vai registrar. A gente ia começar ontem, né? Só que como muita gente ainda não tinha assistido a live, né? A aula, não sabia como é que ia funcionar, a gente decidiu começar na próxima segunda-feira, tá? Isso, gente, esse desafio do ditado pode ser começado em qualquer dia, né? Eu tô falando aqui que vai começar na segunda, mas se você tá assistindo esse vídeo hoje, você pode começar hoje com seu filho utilizando essa mesma estrutura, tá bom? Você diz ler os do dia seguinte anterior que errou? Sim, por exemplo, na segunda eu vou ler a lista do primeiro dia, vamos dizer assim, no primeiro dia eu vou ler a lista das palavras com a letra A. Vamos supor que meu filho errou a palavra azeitona. Ele escreveu com S, azeitona, tá bom? E aí então no dia seguinte, né, óbvio que no dia eu vou pedir para ele escrever a palavra novamente, uma vez ou duas, ele vai escrever a palavra da forma correta, e aí no dia seguinte ele vai treinar a lista da letra B. Aí ele vai treinar, vai ler, né? Aí eu vou selecionar as palavras, vou fazer o soletrando, ou eu vou fazer o ditado e eu vou repetir a palavra que ele errou. Aí ele errou só azeitona. E aí eu vou falar, filho, azeitona, escreve pra mim, ou soletra pra mim. E eu vou ver se ele realmente internalizou o conceito, que ele entendeu que azeitona é com Z e não com S, por exemplo. Entende? Se ele errou 5 palavras, você vai colocar essas 5 junto com a lista da letra B. Já vai lendo e digitando. Não, primeiro a criança vai ler. Primeiro a criança vai ler, põe ela para ler. Você pode ler com ela uma vez, ler uma vez com ela, depois ela lê sozinha. Se a criança já tá maior, ela lê sozinha 1, 2 vezes, para depois fazer o ditado. Primeiro você lê, depois você faz o ditado. Tá bom? Questão do ditado, gente. A criança, você precisa ajudar a criança a ter a concentração. Então não pode ser aquela confusão, aquela bagunça. Você fala uma coisa, ela fica o quê? Você fala outra coisa, a criança, o que você falou? Você precisa fazer com que a criança tenha atenção. Fala, filho, presta atenção. Nós vamos fazer o ditado agora. Então eu vou te falar a palavra. Eu não vou ficar repetindo toda hora. Então presta atenção. Eu vou te falar uma palavra uma vez e você me fala ou escreve como é que é. Então, assim, no soletrando, ele vai te falar. No dia do ditado, na sexta-feira, você não vai ficar abafado. Não, você vai falar abafado. Filho, abafado. Pronto. Ele precisa ir sendo treinado a ouvir e escrever. Não tem problema se ele demorar para escrever. Você não vai ficar soletrando a palavra para ele, partindo a palavra, falando por sílabas, né? Repetindo 700 mil vezes. Você já pode ter essa listinha de palavras que você for selecionando. Então, por exemplo, ele no dia que ele tá fazendo aqui da família da letra A, você pode ter um caderninho e ir anotando as que você acha que é bacana para você fazer no dia do ditado. As que ele teve mais dificuldade, as que ele errou, a que você acha que vai ser interessante ele consolidar o conceito. Por exemplo, que ele tá com dificuldade ortográfica, você vai pegar essas palavras. Você não vai pegar casa, você não vai pegar bola, né? Dependendo da idade do seu filho, tá bom? E aí, por quê? Qual que é o objetivo? Fazer com que ele venha internalizar o maior número de vocabulário novo e conseguir treinar a ortografia. Então, você vai treinar com ele a forma correta da escrita, você vai treinar com ele a memória de curto prazo, porque se ele for fazer a soletração, ele vai ter que memorizar ali como é que é a palavra, reter aquela palavra na mente dele para ele conseguir soletrar.
Então são inúmeras habilidades que nós estamos trabalhando. Então faz a soletração no meio também. Um dia faz o ditado, outro dia faz a soletração, um dia faz o ditado, outro dia faz a soletração. E no final registra, uma vez por semana. Então nós vamos terminar esse desafio, por exemplo, no dia 18 vai ter um registro, no dia 24 vai ter outro, no dia 1º vai ter outro. Então toda sexta-feira você faz o ditado registrado, para a criança escrever mesmo. Se ela errar, ela vai escrever novamente e você ir voltando na lista de palavras. Percebe que a gente vai trabalhar com esse caderno de ditado tanto a leitura, quanto a ortografia, quanto a caligrafia. Nós vamos estar trabalhando inúmeras habilidades. E com isso, você vai conseguir realmente identificar aonde é que o seu filho está com dificuldade. Qual família que ele está com dificuldade? Ele está com dúvida no GUE, no QUE, no SS, no RR, no X? Aonde é que está a dificuldade? Ah, é no M, é no N, é no B e no D? E só um detalhe. O caderno de sílabas, ele tá todo em letra maiúscula de forma, mas a mesma lista de palavras tá na minúscula. Então, você pode falar, poxa, meu filho tá com dificuldade na letra minúscula. Eu vou pôr ele para fazer a leitura das palavras na letra minúscula. Tá trocando o B e o D? Tá trocando o P e o Q? Então, você vai pegar o caderno de ditado e vai pedir para ele fazer a leitura na parte que tá com a letra minúscula. Entende? É treino de leitura. Então, você vai te separar 10 minutinhos todo dia, 15 minutinhos todo dia para fazer isso. Todo dia, 15 minutinhos para fazer isso. Ele vai fazer a leitura, você pode ajudá-lo, não tem problema. Então, ele não conseguiu ler, por exemplo, ele leu aqui convenção. Ele leu, né, silabando, com dificuldade. Tá, filho, o que tá escrito aqui, filho? Convenção. Então, fala pra mim, o que tá escrito? Convenção. Aí ele repete, convenção. Por quê? Se ele lê tudo, parte comida, copo, coroa. Não, você precisa pedir para ele ler a palavra inteira. Então não tem problema você ajudar, não tem problema ele silabar no início, contanto que ele volte e leia a palavra depois que ele entende. Percebe que a criança, quando ela tá muito no início, ela tem uma tendência a ler e esquecer o que ela leu. Então precisa ser trabalhada aquela memória de curto prazo. Às vezes a criança, quando é muito pequena, ela vai ler cavalo. Aí você fala, o que você leu? Ela não sabe. Ela não memorizou, ela não reteu aquela informação, né? Principalmente se for uma palavra grande e nova, difícil, ou uma criança que está no inicinho ali da pré-alfabetização. Então, seu filho ali de 7 anos, está com dificuldade de leitura, 8 anos, 9 anos, não sei a idade, leu partindo, silabando, faz voltar e ler a palavra da forma correta, para o cérebro assimilar qual é a forma da leitura. Então, ele vai ganhar, através da leitura em voz alta das palavras, a precisão, a entonação correta. Couro. Ele não vai falar couro. Couro faz. Como é que é, filho? Couro. Coxa. Cuco. Tá? A pronúncia da palavra. Tá bom? Então, gente, esse desafio ele vai funcionar assim. Cada dia vai ler uma família, tá bom? Eu vou deixar tudo explicadinho. Eu acho que eu vou deixar até aqui na descrição do vídeo, porque aí fica mais fácil. Mas eu vou mandar lá nos grupos também, tá bom? Quem não tiver nos grupos, pode me chamar no direct que eu mando. E aí a gente vai trabalhar assim. Então, toda sexta-feira, eu quero ver vocês fazendo esse ditado. Me mostra como é que tá sendo o resultado, se tá dando certo, se a criança tá com muita dificuldade, como é que tá funcionando. Por quê? Porque o objetivo é fazer com que você não desista, que você pegue e faça. Porque muitas vezes você tem um material, você sabe da necessidade do seu filho, da dificuldade, e aí você fica perdida ali no meio daquele tanto de conteúdo, no meio de tanta coisa, você acaba desanimando. Então eu acho que um movimento desse, fazendo todo mundo junto, é mais difícil para você desistir, para você desanimar, tá bom? E eu tenho certeza que no fim desses 2 meses e mais um pouquinho, talvez que passe alguma coisinha, o seu filho ele vai ter desenvolvido muito, você vai conseguir ótimos resultados,
tá bom? Me fala aqui se vocês têm alguma dúvida, porque eu já dei um panorama geral de como que vai funcionar. E assim, deixa eu explicar um outro detalhe desse caderno aqui de ditado. Você consegue, através desse material, trabalhar de inúmeras maneiras, de inúmeras formas, tá? Esse da leitura e desse desafio que a gente vai fazer, de você cada dia trabalhar uma família, né? Um dia começa com a letra A, outro dia com a letra B, outro dia com a letra C. Isso é uma forma de ajudar a criança a começar do simples para o mais difícil, que é isso que vai acontecer. Ela tá começando do simples e indo para o mais difícil. Com essa lista de palavras, você trabalha inúmeras possibilidades, né? Isso aqui você consegue trabalhar de uma forma infinita. Então, como que eu utilizo? A minha filha estava confundindo M com N. Eu pego a lista de palavras, vou lá no M e no N, peço para minha filha ler algumas, peço para ela ler com N, né? E eu trabalho aquela lista ali. Então, é um material que você já consegue. Você tem tudo que precisa para trabalhar qualquer tipo de dificuldade do seu filho. Ah, ele tá com dificuldade na gramática. Olha lá a Joyce falando, eu vou usar para trabalhar fonema e grafema com a minha filha. Exatamente. Meu filho tá com dificuldade em separação silábica. Você já tem uma... Gente, são mais de 100 páginas. Você tem noção do que é isso? São mais de 100 páginas de palavras já ali para você utilizar. Então, seu filho tá com dificuldade de separação silábica, pega aqui um belo dia, você vem aqui e separa algumas palavras simples, mais complexas, com uma dificuldade, né? E dá para sua filha separar em sílaba. Ah, sua filha tá com dificuldade em sílaba tônica, você vai selecionar. Ah, filha, nobreza, qual é a sílaba tônica? Aí sua filha vai ter que identificar qual é a sílaba tônica. Então, é um material que você consegue trabalhar ortografia, você consegue trabalhar a caligrafia, você consegue trabalhar a leitura, você consegue trabalhar a fluência, você consegue trabalhar precisão, você consegue trabalhar a gramática, você consegue trabalhar tudo. Quer ver uma outra forma para você trabalhar com esse material que é excelente? Você vem aqui na lista. Então você vai contar aqui, eu acho que quase todas têm a mesma quantidade de palavras, mas você conta aqui quantas palavras tem, por exemplo. Então, da letra M, você vai marcar um tempo pro seu filho. E aí você vai fazer o teste de fluência, tá? Aí a criança vai começar a ler todas as palavras e você vai cronometrar. Ah, essa semana meu filho leu essa palavra, essa lista da letra M e ele fez em 2 minutos. Tá, ok. Ele fez 2 minutos, ele deu o melhor dele, foi o tempo que ele conseguiu fazer. Tudo bem. Depois, na semana que vem, você já tem isso aqui anotado, né? Ou no seu caderninho para você não rabiscar isso, né? Você já tem isso registrado. Aí o que você vai fazer? Ele vai ler a mesma lista de palavras, a mesma, e você vai marcar tempo. É o desafio. A criança ama fazer isso, meu filho ama fazer isso. Então você já tem tudo que você precisa. Pega essa lista, marca tempo de novo. Nossa, meu filho conseguiu ler com 1 minuto e meio. Olha só, ganhou velocidade, ganhou precisão, ganhou prosódia. Por que ganhou precisão? Porque se a criança tem dificuldade na leitura, ela demora, ela erra, ela troca as letras, ela precisa voltar, entende? Então, com esse material, você trabalha tudo que você precisa, além de você já ter essa parte já toda personalizada para você ter o registro do ditado. Por que é tão importante a gente registrar o ditado? Pra gente ver a evolução dos nossos filhos. Você vai ver que no início talvez teve muito erro, mas que lá no final ele super evoluiu. Outra coisa, outra possibilidade. Se você tem documentado os ditados, lá na frente você pode pegar as palavras que você viu que ele errou e repetir o ditado com todas as palavras que ele errou. Porque qual que é o objetivo? Qual que é o nosso objetivo? É o conhecimento de fato. É fazer com que a criança internalize esse conceito, que ele aprenda novos vocabulários, mas que ele aprenda a ortografia correta. Então, se você chegou lá pro seu filho e falou que azeitona é com Z, você vai fazer o ditado, ele vai escrever azeitona
Com Z, beleza. Mas daqui 2 semanas, 3 semanas, ele vai lembrar que azeitona é com Z? Será que realmente ele aprendeu? Será que ele realmente internalizou? Como é que você vai saber disso? Fazendo ditado. Então a gente não ensina uma coisa e deixa pra lá. Eu tava falando até com as meninas da mentoria ontem, né? Eu fiz uma revisão com o meu filho do caderno de ortografia 1, né? Ele finalizou o caderno e eu fiz uma revisão. E algumas coisas ele esqueceu, sabe? E eu estudei muito com ele os conceitos de hiato, de tongo, tritongo. Só que foi no início do material. Ele esqueceu. Então, o exercício de revisão me fez perceber que eu preciso estudar mais esse conceito com ele, porque não está internalizado. Ele realmente não entendeu, não internalizou aquilo. E ele precisa saber o que é um ditongo, o que é um hiato. Porque se ele não souber, ele vai ter dificuldade até na acentuação gráfica, que é o próximo conteúdo. Porque existem palavras que não são acentuadas porque terminam em ditongo, ou são acentuadas porque termina hiato acentuado. É por isso que é acentuado, porque é um hiato. No português, uma coisa vai ligando a outra. Se a criança não souber separação silábica, ela vai ter dificuldade em identificar o que é um hiato, um ditongo e um tritongo, porque ela não vai saber se separa ou se fica junto. Então, a gente precisa registrar, a gente precisa verificar se a criança realmente ela tá aprendendo. A gente não pode ficar passando os conteúdos de qualquer forma, de qualquer jeito, jogando assim para terminar a apostila. Não é o objetivo. Então eu quero que você utilize o caderno de ditado, que você tenha esse material como um recurso que vai te ajudar realmente. Hiato, ditongo, tritongo é para qual idade? Então, a criança, eu acho assim, a criança precisa já estar alfabetizada. Por exemplo, a minha filha de 6 anos, ela não faz esse material de ortografia. Embora ela escute tanto lá em casa a gente falar sobre isso, alguma coisa ela já sabe. Mas eu não cobro isso dela. Porque para a criança, primeiro, entender o que é hiato, ditongo, tritongo, ela precisa saber separação silábica, né? E ela precisa saber o que é vogal, o que é uma semivogal. Então, são coisas que antecedem. Ela precisa saber algumas coisas antes. Então, o caderno de ortografia 1 e o 2, eu só aconselho para criança que já está alfabetizada, que já está lendo, porque tem regra. Então, para uma criança que está ali na pré-alfabetização, ela pode saber qual é o conceito? Pode, oralmente. Não vai ser cobrada a atividade. Eu já até falei isso numa live, acho que eu estava mostrando até deixa eu pegar aqui, o Descomplicando a Gramática, que é esse material aqui, ó. O meu tá todo rabiscado. É esse material aqui, né? Quanto menor a criança, mais a gente vai ensinar a gramática de forma oral. É oralmente mesmo. E aí, à medida que a criança vai crescendo, aí a gente vai colocando, mesclando oral e escrito, né? Seu filho tem 8 anos, não sabe. Eu não sei se você tem um caderno de ortografia. O caderno de ortografia é um material que é só de exercício, é só atividade. Para a criança entender o conceito e treinar o conceito que ele aprendeu ali. Tem a explicação, ele vai fazer exercício para treinar. É assim que a criança aprende. Lembra que eu falei lá no início? Exposição e repetição. Se você chegar pro seu filho e falar assim, olha filho, deixa eu ver se eu acho aqui do Iago. Aqui, ó. Olha filho, olha, ditongo, gratuito é ditongo, saudade é ditongo. Ele não vai entender. Ah, tem 2 letrinhas aqui. Não, antes ele precisa entender o que é vogal, o que é semivogal, né? Por exemplo, vogal é a letra A, E, I, O, U. Semivogal I e U. Ah, mas existem letras que têm o som de I e U que também vão ser consideradas semivogal. Por exemplo, pai, né? Tem o A e tem o E. O A sempre é vogal. O E, naquele caso, vai ser semivogal. Por quê? Porque tem som de I. O exemplo, né? O que eu sempre dou, o pernil, né? No caso do I, vai ser uma vogal. Do L, vai ser uma semivogal. Por quê? Porque tem som de U, entende? Então, ele precisa entender isso. Só que não é só falando. No caso dele, você precisa falar
E para ele internalizar, ele precisa treinar. Então ele vai ter uma série de atividades, uma série de exercícios para ele treinar, tá bom? E aí o que acontece? Você tem a lista de palavras. Você vai pegar palavras. Seu filho tá com dificuldade em saber o que é ditongo, o que é tritongo? Separa algumas palavras, pede para ele classificar. Se é ditongo, se é tritongo, se é hiato. Então, o objetivo, quando eu criei esse material, é o que eu falo. Gente, todos os materiais que eu desenvolvo é porque eu sou mãe, na prática, e eu sei a necessidade que a gente tem na hora que a gente está ensinando o nosso filho. Eu percebia a dificuldade de memorizar, de entender um conceito da gramática. Porque eu tinha um texto, eu tinha um material, e aí a criança via assim por alto o que é uma sílaba tônica e acabava. Não dava sequência, não continuava. Ou seja, ele via e esquecia, porque não tinha como treinar. Então, por que é um material só de atividade? Porque é fazendo de forma repetitiva que a criança vai consolidando. E esses conceitos da gramática, que começa ali lá dos fonemas, vem nos dígrafos, nos encontros consonantais, nos encontros vocálicos, são conteúdos que vão se acumulando e que precisam ser consolidados, porque lá na frente ele vai precisar. Não, esse material de ortografia 1 é um material que eu vendo, tá? Ele não é gratuito, não. É uma apostila minha, tá bom? Então, meninas, é o seguinte. Esse caderno vai te ajudar. Priscila, eu não tenho caderno de ditado, não tenho. Tá, você tem duas opções. Ou você adquire um material que já tá pronto, todo formulado, pronto para uso, ou você pega listas de palavras, você monta e vai utilizar com seu filho. Mas vamos participar juntas, vamos fazer isso, porque você vai ver crescimento, você vai ver desenvolvimento, você vai ver bons resultados, porque você vai expor o seu filho, você vai fazer um compromisso, né, de fazer algo que eu sei que às vezes é um pouco difícil, né, algo que eu sei que vai te exigir um pouco mais de esforço, mas é algo que vai te trazer um ótimo resultado. É aquela frase que eu sempre falo, você vai fazer hoje o que muitas pessoas não querem fazer para você ter o resultado que todo mundo quer ter, mas que muitas vezes não tem, né? As coisas, elas não acontecem assim, né? Você não foi... eu não fui premiada com um filho super estudioso, não. Eu desenvolvi esse hábito nele, né? Não existe aquela criança, nossa, aquela criança... Não, ele aprendeu, ele treinou, ele leu, ele fez exercício, ele se esforçou. Eu tava fazendo live na sexta, eu tava até falando da Maressa. O filho dela leu uma quantidade enorme de livros, e aí ela chegou pra mim e falou no direct, ela falou, Priscila, ele gosta de ler, isso é uma coisa dele. Eu falei assim, ok, ele gosta de ler, é algo dele. Às vezes a criança tem isso mesmo. Mas eu falei com ela, mas ele se esforça pra fazer isso. Porque tem esforço, ele se dedica pra fazer isso. Por mais que a gente goste, a gente está se esforçando, a gente está dedicando. E nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos, que precisa haver esforço, que precisa haver dedicação. Esse livro aqui, ó, eu vou até indicar para vocês. Eu tô com ele aqui, eu indiquei para as meninas da mentoria ontem. Esse livro, ele é excelente. Guia para Perplexos na Educação. Guia para Perplexos. Nesse livro fala, né, a importância da gente corrigir o nosso filho e indicar o caminho, da criança entender que o estudo vai nos exigir um esforço. Então eles falam aqui, em vez de preparar a criança e o jovem para as exigências da vida adulta, se os convida eles sempre a estar brincando, né? Estar satisfeitos, estar contentes, fazendo só aquilo que está gostoso. Olha só, a gente não está preparando os nossos filhos para a vida adulta. Porque na vida adulta a gente não vai fazer só aquilo que tá gostoso. A gente não vai fazer só aquilo que a gente quer, o que a gente tá com vontade. A gente vai ter que levantar. Pode estar frio, pode estar calor, pode estar passando mal, principalmente mãe, né? Vai ter que levantar, vai ter que fazer, porque não tem outra opção. E aí o que acontece? Nós formamos filhos que estão cada vez mais fracos. Porque se não quer ler. Porque não quer ler, dá um pouquinho de palavra e não quer ler.
Filho, vai fazer mesmo sem querer. Por quê? Porque ele tem que entender que tem que haver esforço. Se a gente for esperar os nossos filhos querer parar de brincar para estudar, isso não vai acontecer. A criança não vai nem aprender a ler e escrever. Por quê? Porque para aprender é exigido um esforço. E a gente precisa ensinar isso para o nosso filho. Eu sei que você não quer, filho, mas nós vamos fazer, nós vamos dar o melhor. E é isso, é a vida. Não é só aquilo que a gente quer, não é só aquilo que é gostoso, não é, né? Esse livro fala, essa pedagogia moderna acha que o conhecimento vai partir da criança. Não vai, né? Ela precisa de algo externo, que é o professor, que é o pai, para colocar ela no caminho. Por quê? Porque a gente vai fazer com que ela abrevie isso. Ela não vai ter que errar tanto para conseguir. Porque a gente vai falar, filho, tá assim, ó, tá errado. É assim. E é a gente que tem que lutar com o nosso filho mesmo. Porque não tem como. Não adianta a gente ficar naquele papinho, né? Ah, o governo, o mundo, os céus, Não, é a gente encarar a realidade. Meu filho não sabe ler. Meu filho tem essa dificuldade. O que eu posso fazer? Eu tenho que fazer. Eu tenho que assumir essa responsabilidade de conseguir fazer com que o meu filho acerte. Eu preciso fazer com que o meu filho consiga. A princípio, nós seremos a vontade auxiliar dele. Essa vontade não vai partir dele no início, né? Ah, meu filho vai sentir vontade de ler, meu filho vai sentir vontade de estudar. Não vai. Você vai estabelecer horário, você vai criar uma rotina dentro de casa e você vai fazer com que ele faça. Depois, desenvolver o hábito, vai acontecendo de forma natural. Agora, se você deixar à la vontade, como diz a minha mãe falava à la vontade, né? Não vai. Agora, a gente precisa fazer a criança conseguir. O que acontece é que pega uma criança de 10 anos que não aprendeu as sílabas, não aprendeu consciência fonológica, não consegue ler palavras, a gente quer que ela leia um livro. Não vai ler. Não vai. Isso vai frustrar a criança. Por isso que ela odeia livro. Ela odeia que mandem ela ler. Por quê? Porque ela não sabe ler. Então a gente precisa voltar, ajudar essa criança a conseguir identificar onde é que está o problema. Ditado é uma ótima maneira de identificar onde é que está o problema. A leitura das sílabas é uma ótima maneira de identificar onde é que está o problema. Poxa, por que toda hora que eu aponto aqui pro... aqui eu não entendi. Pro que minha filha fala gué? Ela confunde o G com que? Ah, por que toda hora que eu falo aqui, o má ela fala na? Poxa, minha filha tá com essa dificuldade. Então vamos lá. Vamos trabalhar sílabas. Vamos trabalhar do M do N. Identifiquei a dificuldade. Eu não tô de forma aleatória. Vou voltar aqui e vou trabalhar de forma misturada, porque também não é assim, não. Mamé, mi, mamu. Repete aí. Mamé, mi, mamu. Nané, ni, nonu. É óbvio que você vai apresentar na ordem, mas mistura depois. Por isso tem misturado. Por isso depois tem misturado. Consolidou, entendeu, partiu, decorou isso aqui, entendeu, né? Dominou esse assunto. Vamos pra cá. Palavras. Vamos ler, vamos ler, vamos ler. É um processo, como diz aqui, ó, Santo Agostinho, como é que ele fala? Que vai exigir. Vai exigir. Não é só aí, não. Deixa eu ver o que as meninas estão falando aqui. Aqui em casa tem sido uma luta gigante, incentivar a gostar de estudar. Gente, muitas vezes o estudar não é gostoso. Não é gostoso. Eu tô aprendendo algo novo. E sério, eu gosto de estudar. Mas estudar isso que eu tô aprendendo não tá sendo nem um pouco gostoso. Não tá sendo. Eu te falo com toda sinceridade. Eu tô fazendo porque eu sei que eu preciso. Mas não é gostoso, não. Então a gente precisa mudar esse padrão mental que a gente tem de que estudar vai ser gostoso. Porque o gostoso, depois ele vai ficando gostoso. Entende? Mas no início não é gostoso, não. Porque exige muito esforço. Vamos falar de academia. Você vai pra academia lá carregar peso. É gostoso? Não é gostoso. Não é gostoso nem na hora que você tá fazendo e nem depois, porque a gente sente dor. É um sacrifício, é um esforço. Mas o resultado é bom.
né? Aí vai ficando gostoso, você vai fazendo porque é bom o resultado. É exatamente assim com a criança. Depois que ela vai... Tem um bicho aqui. Depois que ela vai aprendendo, ela vai tomando gosto, mas no início não é gostoso. Fazer caligrafia é gostoso? Não é, não é, é mentira. Começa a escrever um monte de texto aí. É difícil, cansa a mão, dói, a minha dói. A da criança não vai doer? Vai, mas é assim que aprende. É assim que ganha resistência, então tem que fazer. Então a gente precisa tirar essa ilusão de que, eu vou ensinar meu filho que estudar é gostoso. Nem sempre vai ser gostoso. Você tem que ensinar para o seu filho que estudar é necessário. Entende? Nós vamos ensinar para os nossos filhos que estudar é necessário. Porque nem sempre vai ser gostoso estudar. Mas se ele entender que estudar é necessário, ele vai estar disposto a se esforçar, a se sacrificar, porque é necessário para a vida dele. Agora, é óbvio, é lógico que no início isso não vai acontecer. Porque a criança ela não consegue ter essa consciência ainda, ela não tem essa maturidade, ela não tem critérios para entender isso, né? É aquela coisa de falar assim, nossa filho, se você não estudar, quem você pensa que vai ser na vida? O que você acha que vai dar na sua vida? A criança ela quer brincar, ela tá pensando no amanhã não, ela tá pensando no hoje, no agora, que tá gostoso brincar. E aí nós temos que ser essa vontade auxiliar para mostrar para o nosso filho, filho, eu sei que tá gostoso brincar, mas agora é hora de estudar, nós vamos estudar. É criar o hábito. Né? Aqui em casa eu já desenvolvi o hábito. Todos os dias de manhã é aula, é estudo. Todos os dias de manhã. Eles acordam, arrumam o quarto, tomam café da manhã, acaba o café da manhã, escova os dentes e mesa de estudo. Não precisa falar, eles já sabem. Então, no início pode ser que tenha alguma resistência? Pode. Mas se você tiver, melhor dizendo, esse hábito de todos os dias fazer as mesmas coisas nos mesmos horários de forma repetida, seu filho vai desenvolver esse hábito. Se você todos os dias acorda, toma café, escova o dente, mesa de estudo. Acorda, toma café, escova os dentes, mesa de estudo. Ele vai entender que é isso que ele precisa fazer todos os dias e ele vai fazer. Então, quanto mais você fizer, menos resistência ele vai ter para fazer. Tá certo? É uma luta. É uma luta. Gente, educar a criança não é fácil, né? Não é. Mas é necessário. Porque se você não pagar o preço agora, se você não fizer aquilo que você precisa fazer, lá na frente a situação fica pior. Tá? Lá na frente a situação fica pior. Então é melhor a gente fazer agora e criar bons hábitos e desenvolver bons hábitos do que a gente deixar à vontade. Aqui em casa, a mais velha funcionou incentivando o gosto pelo conhecimento. Ter conhecimento é muito bom, mas dá trabalho às vezes. Eu assisti um vídeo essa semana que o rapaz estava falando assim, gente, ser pobre é difícil, mas ser rico também é difícil, né? Aprender as coisas é difícil, não saber também é difícil. E realmente é isso, né? Você aprender é difícil. Você tem que dedicar horas, você tem que se esforçar, você tem que ler, você tem que se empenhar, né? A gente vai ter que pegar a criança ali, ficar 10 minutos, 15 minutos, lendo com ele, fazendo, corrigindo, mostrando, ensinando. Mas não saber é muito difícil. Porque se seu filho pega um livro e ele não sabe ler, é muito difícil para ele. Tanto para a questão do conhecimento, quanto para a questão da autoimagem dele. Você imagina um menino de 12 anos, 13 anos que não sabe ler? Como que você acha que ele se sente? Imagina como que tá a autoimagem dessa criança, desse adolescente. Entende? Então, é difícil mesmo. Ninguém disse que seria fácil. Mas a gente tem que decidir o que a gente quer e se esforçar, tá bom? Então, meninas, eu quero saber quem é que vai participar do desafio da leitura. Na vida a gente não faz só o que gosta, mas o que é preciso, exatamente. Aqui
Torta de limão que é gostoso, mas as outras coisas são necessárias. Exatamente. A gente não faz tudo que é gostoso, mas aquilo que precisa, né? A gente vai fazer aquilo que precisa ser feito. Vamos lá, a Joyce falou eu, a Lu falou eu. Vamos falar quem vai participar. Kátia, gente, bora participar. Então é o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição a listinha, mas eu vou mandar lá nos grupos também, tá bom? E aí, assim, nós vamos fazer a leitura todos os dias, cada dia de uma família silábica. No final, na sexta-feira, vocês vão fazer o ditado registrado e eu quero ver, tá bom? Eu quero ver se vocês estão fazendo, tá? Beleza, então vamos fazer assim, eu quero ver. Então vocês vão tirar uma foto, filmar, me marcar porque eu quero ver. Pode ser assim? E aí toda sexta-feira eu vou colocar os dias do ditado registrado. Quem tem o material já tem a folha. Já tem a folha. Então você vai colocar o nome, a data, a criança vai colocar, né? Vai colocar aqui, ditados da letra A, B, C, D. Vai colocar aqui e vai fazer registrado. Nós vamos registrar todos. Lá pro final do mês 7, nós vamos ter aí, deixa eu ver quantos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 registros de ditado, tá? Eu fiz aqui meu rascunho. 8 registros de ditado. E aí, depois a gente pode fazer o ditado dos níveis e aí a gente vai conversando, tá bom? Mas utiliza o caderno de ditado como um recurso para te auxiliar, tá? Para te auxiliar, para você conseguir já ter as palavras e conseguir fazer com que a criança realmente consiga internalizar um vocabulário cada vez mais rico, né? E mais do que isso, que ele aprenda realmente os conceitos ortográficos. Porque muitas palavras, a criança, ela entendeu um conceito, ela consegue escrever diversas outras palavras, né? Ficou alguma dúvida? Pra gente encerrar, fala pra mim. A Vivi falou eu vou, a Pri, todo mundo, isso aí. Ficou alguma dúvida? Fala pra mim e aí eu vou mandar pra vocês só a listinha. E aí a gente pode marcar também, da gente fazer mais lives pra gente conversar e tirar dúvidas, saber como é que tá indo, como é que tá, né, se tá funcionando, qual é a dificuldade que vocês estão tendo. Vocês vão me mandando lá no direct, tá bom? Pra gente poder caminhar esses meses mais juntas do que nós já estamos. Porque esse é o objetivo. Não é jogar materiais assim, né, pra vocês. Mas de fato que você utilize, que de fato você consiga ter bons resultados. Eu sei que o nosso maior desejo é fazer com que os nossos filhos venham conseguir. É fazer com que os nossos filhos venham evoluir. É fazer com que os nossos filhos venham crescer. É fazer com que os nossos filhos venham tomar gosto pelo estudo, embora haja esforço, sacrifício, né? Esse é o nosso objetivo. Então nós vamos caminhar aí nesses meses aí juntas, essas semanas, fazendo empenhadas, tá? Eu sei que às vezes é difícil, mas nós vamos nos empenhar para cumprir esse cronograma sem ficar irritada com a criança, sem ficar nervosa, respeitando o tempo da criança, né? Quem tem um caderno de sílabas, quiser trabalhar junto, né? Você tá percebendo que a criança tá com dificuldade, volta um pouquinho aqui, faz as leituras para você identificar, mais do que falar, meu filho tá com um problema. Presta atenção nisso que eu vou te falar pra gente encerrar. Eu vou falar, Lu, peraí. Presta atenção aqui que eu vou te falar. Mais do que falar, meu filho não sabe ler, meu filho lê silabando, meu filho tem dificuldade disso ou daquilo. Mais do que isso, você precisa identificar aonde é que está o problema. Entende? A gente precisa entender por que o seu filho não está conseguindo ler, qual é a causa. Não é ficar só tratando o efeito, entende? Qual que é a causa? Percebe? Por que o meu filho não sabe ler? Aonde é que está a dificuldade? Se você tá passando mal e você vai no médico e fala assim, poxa, eu tô com dor na barriga. Aí o médico fala assim, toma Buscopan que melhora. Beleza, tomei o Buscopan, melhorou. Mas se eu parar de tomar esse Buscopan, a dor volta. Ou seja, o que tá fazendo a minha barriga doer?
É isso que a gente precisa ter esse olhar clínico para o nosso filho. Poxa, meu filho não tá conseguindo ler, meu filho não gosta de ler. Por que ele não gosta de ler? Porque ele não sabe ler? Porque ele encontra uma dificuldade gigante para ler? Ou porque ele não desenvolveu o hábito? Porque se ele não sabe ler, ele não vai gostar de ler mesmo. Porque ele encontra uma dificuldade muito grande, ele não consegue identificar que palavras está escrita ali no texto. Então você precisa ter esse olhar clínico para conseguir identificar. Poxa, meu filho não gosta de ler. Mas por quê? Porque ele não sabe ler. Por que meu filho não sabe ler? Porque ele não foi alfabetizado da forma correta. Ele não teve uma boa base na pré-alfabetização. Então o que eu preciso fazer? Isso aqui, gente, de verdade. Faz a leitura das sílabas com ele, com as sílabas misturadas. Com isso aqui, você identifica por que o seu filho não consegue ler isso aqui, ó. É incrível. Com isso aqui, você identifica por que o seu filho não consegue ler palavras e, obviamente, não consegue ler frases, não consegue ler textos e não consegue ter fluência. Aqui, você vai identificar qual é a família que ele está com dificuldade. Percebe que você não vai jogar. Ah, meu filho não gosta de ler ou ele não sabe ler. Meu filho tem dificuldade. Tá, mas por quê? Onde é que tá o problema? Ah, meu filho não conhece a sílaba da letra P. Pá, pé, pi, pó, pu. Ah, meu filho, ele tem dificuldade nas irregularidades. Né? Gá, gé, gi, gó, gu. Ele fala gué, ele fala gé, ele fala gi, ele não sabe se é com G, se é com J. Existem essas irregularidades. Como é que você vai ajudar o seu filho a entender essas irregularidades? Expondo para ele, mostrando. Então você vai pegar a família silábica e vai trabalhar a família silábica, vai misturar essas famílias silábicas, vai trabalhar a lista de palavras que tem essas famílias silábicas e vai expor o seu filho de forma repetitiva até ele consolidar o conceito. É isso que a gente faz. A gente não identifica o problema e fica lá. Ele tem um problema. Ele não sabe. Tá, o que ele não sabe? Aonde é que tá nascendo esse problema? Aonde é que tá a origem? Para você ir na origem e ajudar o seu filho. Tá bom? A Lu perguntou, Priscila, você pode falar quanto tempo de estudo de cada disciplina e quantas atividades você coloca para cada criança? Aí, Lu, você tá falando tipo português, matemática, tudo, né? Então, eu faço um estudo meio, não sei se é doido, mas é o que funciona aqui pra minha casa, tá? O meu foco na educação do Luiz e da Ana é português e matemática. É o desenvolvimento da linguagem deles. Por quê? Porque eu acredito que não adianta eu colocar todos os conteúdos, né? Jogar aquele tanto... vai fazer estudar português, matemática, ciência, geografia, história, tal, né? Aquela coisa toda. E se eles não estão consolidados na linguagem. Por quê? Porque para estudar ciências eles vão precisar ler, para estudar história eles vão precisar ler, tudo, né? Então, assim, Priscila, eu acredito que quando a criança ela domina a linguagem, ela tá ótima no português, ela lê com fluência, ela lê, entende, compreende o que ela lê. Quando ela for estudar esses outros conteúdos que são super necessários, tá bom? Eles vão aprender assim. Porque eles vão pegar um livro, vão ler, vão entender. Não vai ficar igual as crianças de hoje que pegam um livro, lê, não entende nada o que lê, mas tá ali cumprindo o currículo. Então, esse não é o meu objetivo. Então, o que eu faço? Dito isto, né? Como que funciona aqui na minha casa? Eles estudam segunda, terça, quarta, quinta, português e matemática. Tá bom? Eu divido esses 4 dias para estudar português e matemática. Não tem um horário muito certo. Os meus filhos, eles estudam por volta de 7h30 da manhã até as 11, 11h30. Tem dia que é 8 até as 11. É a parte da manhã toda, tá bom? Eles ficam a parte da manhã toda por conta de estudo. Terminou mais cedo, vai fazer alguma outra coisa, mas eles ficam a parte da manhã por conta de estudo. Há quem diga que é muito, há quem diga que é pouco, mas pra mim o que funciona é assim. Então, eles estudam português e matemática, eles fazem aula de música quando eles terminam de estudar, se der tempo de manhã, se não der tempo eles fazem à tarde. Eles fazem aula de inglês tanto no livro da DK quanto no aplicativo que eles fazem pela internet também, no computador. Também todos os dias, eles fazem inglês todos os dias, música
aula de música todos os dias, português e matemática, segunda, terça, quarta e quinta. Sexta-feira é o dia que eu tiro para fazer o ditado e é o dia que eu tiro só para estudar o material da Giovana Porto, que eu estudo o mistério da história, ciência, terra e espaço e o de geografia, descobrindo geografia, que é uma coisa ligada na outra. E aí é um dia que a gente lê o texto juntos, faz uma experiência, conversa sobre o assunto. O material da Giovana Porto é um material cristão, então tem tudo a ver com aquilo que a gente já vive, né? Porque nós fazemos leitura da Bíblia todos os dias, então o material da Giovana tem tudo a ver com isso. Então é uma coisa que conecta muito com a nossa realidade. E aí a gente faz isso. A gente estuda sobre a formação dos vulcões, das rochas. Inclusive eu fiz até um Reels falando lá sobre o movimento, o percurso da água, né? Da evaporação, da condensação, da precipitação, que é a da chuva. Então, gente, de forma muito leve, sabe? Só na sexta-feira que nós fazemos. Então, esse foi um formato que funcionou para minha casa. Quem teve acesso o meu planejamento no início do ano vai perceber que não era assim. Não era assim. Era segunda, quarta e sexta história, terça e quinta ciências, geografia. Era desse jeito. Não deu certo. Não deu certo para mim, porque eu ficava muito tempo no português, ficava irritada, nervosa, porque não ia dar tempo de história, e a parte da tarde eu não consigo fazer isso com eles. E aí tava ficando uma coisa terrível. Então, em março, eu mudei meu planejamento todo e passei um dia só para sexta-feira esses conteúdos. Porque se ficar 2 horas fazendo lá o movimento da água, o vulcão, estudando lá sobre Raabe, estudando lá sobre Josué, sobre o Egito, né? Sobre Israel, não tem problema. A gente tem um dia para fazer isso, ok? Mas eu não posso prejudicar a linguagem. Embora eu faça caligrafia desse conteúdo na sexta, eu faça ditado desse conteúdo na sexta, nós estudamos datas na sexta, que é matemática, então uma coisa tá ligada à outra, a gente não estuda as coisas isoladas, mas segunda, terça, quarta e quinta, só português, matemática, tem as interdisciplinares, né, podemos dizer assim, tem o inglês, música, essas coisas, mas prioridade linguagem, então esses dias eu foco na linguagem, na leitura, eu pego a leitura com eles de manhã, durante a aula, depois do almoço eles estão fazendo a leitura deles, à noite a gente faz a leitura de novo junto. Por quê? Vê se não tem lógica. Se o seu filho dominar a linguagem, dominar a leitura, a compreensão, a interpretação, vai ter alguma coisa que vai ser difícil para ele aprender? Não vai. Ele vai aprender o que ele quiser na vida dele. Ele vai ter acesso, é a chave para abrir todas as portas, tá bom? A leitura, a fluência da leitura, a compreensão da leitura é a chave que o nosso filho precisa para conseguir abrir todas as portas. Então, nós precisamos focar. A gente não pode ficar naquele desespero, atirando para tudo quanto é lado. Porque aquela família tá fazendo aquilo, aquela outra família tá fazendo aquilo. Não. A gente tem que realmente... Poxa, o que é prioridade para minha família? Qual que é a lógica do conhecimento para mim? Para mim é essa. Dominar a linguagem e ter acesso a qualquer outro conteúdo que eles quiserem ou que eu apresentar para eles que seja necessário, tá? Eu não gosto daquele negócio de ficar empurrando, sabe? Eu acho que não flui, né? Eu acho que essa estrutura ficou perfeita e tem funcionado muito bem. E aí você precisa ver o que funciona para sua casa, tá bom, Lu? Meninas, então é isso. Ficou mais alguma dúvida? Então, nós vamos fazer o desafio do ditado. Quem não tem o caderno de ditado, o caderno de sílaba, quiser adquirir, tá lá no link da bio, tá bom? É super baratinho, gente. Divide de várias vezes. Então, é um material, um recurso que vale a pena. Gostei do planejamento das aulas. Vou tentar assim por aqui. Eu vou te falar uma coisa. Deu muito certo. Dependendo do material que você usa, você pode até fazer a leitura dos textos durante a semana. Eu já fiz isso aqui também. Por exemplo, no material da Giovana, os textos são bem curtinhos e são histórias que eles amam. Então, por exemplo, na segunda, às vezes eu faço a leitura de um, na quarta eu faço do outro, na sexta eu faço do outro, na sexta eu reviso tudo e faço as atividades.
Durante a semana eu não faço nada de atividade desses conteúdos. Eu posso até fazer a leitura, né? A leitura, uma leitura em voz alta, um momento, não tem problema. Mas a atividade, sentar, pegar mapa, abrir, rodar o globo, né? Aquela coisa que os meninos gostam, só na sexta. Sexta-feira é pega tinta, pega tudo, faz aquele trem. Sexta-feira, tá? Funcionou muito bem, nós ficamos bem mais calmos, deu... O resultado foi maravilhoso e eu percebi que, tipo assim, eles estão aprendendo um assunto que é super importante, mas que não tá atrapalhando o outro, que também é muito importante, né? Então, assim, funcionou muito bem aqui em casa. Então, meninas, é isso. Quando eu começo live, eu não quero parar, né? Eu não quero, porque eu amo ficar aqui conversando com você. Tem alguma dúvida com relação ao caderno de ditado, nosso desafio, pra gente encerrar de verdade agora? Então tá. Então é isso. Ó, vai ficar gravado, tá bom? Assiste quantas vezes você quiser e precisar. Compartilha aí com as suas amigas. E entenda que com um único recurso, gente, não precisa de muito pra gente fazer muito pros nossos filhos. Como diz meu marido, né? O arroz com feijão, o básico bem feito, dá muito resultado. Dá muito resultado. De verdade. Se você usar essa lista, treinar com seu filho todos os dias, 10 minutinhos, gente, 15 minutinhos, você vai ver que resultado incrível que você vai ter, né? O seu filho, ele vai, sabe, desenvolver de uma forma impressionante. Então, bora fazer isso juntas, tá bom? Beijo, qualquer dúvida me chama lá no direct, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, meninas!